Olá, muito bom dia, aqui é o pastor Israel, estamos de volta hoje, dia 2 de novembro, feriado, dia de finados, sábado. Deus abençoe você. Hoje é um dia em que as pessoas lembram aí dos seus entes queridos que já partiram, alguns já há algum tempo, outros recentemente, mas estamos aqui, queremos meditar na palavra de Deus, porque ela é a única que pode nos consolar nesses momentos de tristeza, né? de escuridão da nossa alma, muitas vezes, mas desejamos que o Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos meditando agora na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e hoje nós vamos ler os versículos 2, o capítulo 2, versos 5 ao 8, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Lembrando aqui que, se você está me assistindo aí pelas mídias sociais, curta, compartilhe. Se você está no YouTube lá, se inscreva, porque quando você faz isso, as plataformas elas entendem que a mensagem é relevante, ela distribui para mais pessoas, tá? Então, me ajude a levar esta mensagem mais longe aí com um curtir, um comentar, um compartilhar. Deus te abençoe por isso. O nosso texto aqui nos traz um ensinamento muito importante para a nossa vida, né? E o primeiro aqui é mostrar que Jesus, quando ele se esvaziou da forma divina, ele não deixou de ser divino, tá? Ele não utilizou as prerrogativas divinas dele para agir como ele agiu aqui. Então, nesse sentido, Jesus ele foi 100% homem. Ele teve todas as necessidades que um ser humano teve aqui na Terra. Em nenhum momento ele utilizou os poderes divinos de divindade que ele tinha para ter vantagem. Porque se isso acontecesse, então seria uma fraude a obra dele aqui, tá? Então isso é muito importante a gente entender que Jesus ele se desfez disso assim. É mais ou menos você que enxerga, você pega e coloca uma venda nos olhos e tenta passar uma semana sendo cego, tá? Isso não quer dizer que você não enxerga, só quer dizer que você fez algo que você não vai utilizar, que é a sua visão, durante uma semana, para entender como que seria a rotina de uma pessoa sem a capacidade visual dela. Nós vemos que também esse texto nos chama a atenção para a obediência de Cristo, né? O fato de Cristo ser obediente até a morte, isso garantiu a nossa redenção eterna. Então, ele, como ser humano, ele obedeceu a Deus, e ele foi o único que, como ser humano, obedeceu a Deus em todas as áreas da vida. Jesus foi tentado como qualquer um de nós somos tentados, mas, no entanto, ele foi fiel até o fim. É interessante também, eu queria compartilhar com você, o verso que diz assim, ó: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A tradução desse verbo, um verbo grego chamado phroneo, né? Ele não é um verbo que você consiga traduzir para o português com facilidade. Então, algumas Bíblias trazem sentimento, outras trazem atitude, enfim. Mas mesmo esses verbos ou esses substantivos, eles não explicam, né, em profundidade o que significa esse ter em vós o mesmo sentimento. Porque as pessoas podem ter sentimentos
e não realiza nada, né? A pessoa pode ter um sentimento de ajudar, pode olhar uma cena triste e ter um sentimento sobre aquilo e não fazer nada, né? Sentir é um começo, mas não quer dizer que o fato da pessoa estar sentindo algo significa que ela irá fazer, né? Quantos sentimentos a gente tem, né? De injustiças, sentimento do certo e do errado, mas a gente não faz nada, né? A atitude, né? Ela já não é bem um sentimento, mas é algo que você já sentiu e está fazendo alguma coisa. Você vai lá tentar fazer algo por aquilo, mas a gente também pode fazer ações, pode praticar ações boas, sem necessariamente ter um sentimento bom por aquilo, ou sem necessariamente querer fazer aquilo. E nós fazemos muitas coisas, muitas ações boas, nós temos muitas atitudes boas, mas não porque a gente gosta de fazer aquilo, é porque se não fizermos, nós seremos julgados de alguma forma, né? Ou corremos o risco de ser condenados até pela lei por não fazer determinadas ações que nós temos que praticar. Então, o que o verbo, essa palavra grega está falando aqui, quando Paulo fala que age em vós todo sentimento, isso aqui significa uma disposição mental que a pessoa tem dentro dela e que vai direcionar essas pessoas, né, a interesses, né? Ela direciona os nossos interesses e o nosso comportamento de uma forma diferente. E, né, tipo assim, a gente tem uma disposição mental de fazer o bem a todas as pessoas. Então, eu vou fazer esse bem por causa dessa disposição mental. Mas também eu não só vou fazer o bem porque eu entendo que o bem é bem, mas porque eu desejo fazer esse bem, entende? Então, não é só um sentimento, não é só uma ação. O que Paulo está dizendo aqui é que o que houve em Cristo Jesus foi um desejo, né? Jesus viu que era bom resgatar o homem e ao sentir que era necessário resgatar o homem, ele tomou a atitude de vir resgatar o homem, e ele não só tomou essa atitude de resgatar o homem do jeito que ele fez, mas ele quis, ele desejou, aquilo estava dentro dele. O que Paulo está pedindo aqui é que nós tenhamos uma nova mentalidade, uma maneira de enxergar as coisas, não por obrigação ou só por sentimento, que estão envolvidos os sentimentos e as ações, mas a gente deseja fazer estas coisas. E isso só é possível porque o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida e muda a nossa percepção da realidade. Então agora, como nova criatura, nós contemplamos a realidade do mundo e nós entendemos a necessidade de fazer as coisas e queremos fazer estas coisas. O que Paulo está dizendo aqui é que quando Jesus se esvaziou da glória dele como de ser divino, ele não está querendo dizer que nós temos que nos esvaziar. Tá? Por quê? Porque Jesus se esvaziou exatamente tomando a forma humana. A forma humana é vazia. Nós já somos vazios por sermos humanos. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprir a vontade de Cristo. Então nós, nessa jornada, ter o mesmo sentimento de Cristo significa que nós precisamos ser humildes em qualquer serviço que nós fazemos. Colocar a necessidade do nosso próximo em evidência e tentar fazer com que ele realmente seja atendido. Nós precisamos obedecer a Deus, e Jesus foi obediente até a morte. Nós precisamos obedecer a Deus e confiar que Deus está no controle, não importa do que está acontecendo na tua vida. Deus está no controle até da morte. Nós precisamos saber disso. Amor sacrificial. Esse amor, ele não tem interesse próprio. Nós precisamos entender porque foi isso que Jesus fez. E mais que tudo, valorizar a vida, né? A valorização da vida e da simplicidade.
nenhum ser humano pode ser descartado. Eu sei que tem muitas pessoas que são má e são ruins, mas essas pessoas são vazias, como eu e você foi vazio um dia. Então que nesse dia o Senhor direcione os seus pensamentos agora, não por mero sentimento ou por meras ações, mas porque você entende o que é bom, quer fazer o que é bom e deseja fazer o que é bom para a glória de Deus. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana e nos vemos no próximo capítulo.